Em tempos de confusão e secularização crescente, é cada vez mais comum ver o papel do Papa distorcido por interpretações políticas ou ideológicas. Para muitos, dentro e fora da Igreja, o Papa é visto como um chefe de Estado, um diplomata global, um reformador social ou um porta-voz de causas mundanas. No entanto, à luz da tradição da Igreja, o Papa é, antes de tudo, o vigário de Cristo, ou seja, o representante visível de nosso Senhor Jesus Cristo na Terra. Essa é sua verdadeira identidade e missão, e dela deriva toda a sua autoridade. O fundamento bíblico e teológico. A autoridade do Papa está enraizada nas palavras do próprio Cristo a São Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Mateus 16, 18, 19. A partir deste mandato divino, a Igreja sempre reconheceu no Papa o sucessor de São Pedro e o fundamento visível da unidade da fé e da comunhão eclesial. Sua missão é essencialmente espiritual: confirmar os irmãos na fé, conforme Lucas 22:32, guardar o depósito da fé, conforme 1 Timóteo 6:20, e pastorear o rebanho de Deus, conforme João 21:17. Ele é o servo dos servos de Deus, não um soberano mundano. O título Vigário de Cristo. Ao longo dos séculos, a Igreja sempre considerou o Papa como o vigário de Cristo. Esse título significa que ele exerce, na Terra, uma autoridade vicária. Ele age em nome de Cristo, mas não no lugar de Cristo. Ele não é um substituto que pode criar uma nova doutrina ou reinventar a Igreja segundo critérios humanos. Sua missão é custodiar com fidelidade o que recebeu da tradição e transmitir, sem adulterações, o Evangelho da salvação. Um pastor, não um político. Diferente de líderes políticos que governam baseados na opinião pública, em alianças estratégicas ou em ideologias temporais, o Papa é chamado a governar com base na verdade revelada e no amor de Cristo. Ele não está à frente de um partido ou movimento humano, mas é o pastor supremo do povo de Deus, chamado a conduzir as almas à salvação, ainda que isso contrarie os interesses do mundo. A história nos dá exemplos grandiosos. São Leão Magno enfrentou invasores com coragem sobrenatural. São Pio V lutou pela reforma interior da Igreja e pela integridade da fé. São Pio X combateu os erros do modernismo com firmeza e caridade. Nenhum deles agiu como político, mas como pastores e santos. O perigo da mundanização da figura do Papa. Nos dias de hoje, há uma forte pressão para que o Papa se torne um líder global, alinhado a agendas políticas, sociais ou ambientais. Espera-se que ele agrade a todos, que seja diplomático com o erro, que modernize a doutrina e que ceda à lógica do mundo. Isso, porém, é um grave desvio da missão recebida por Cristo. Como afirmou Bento XVI, o mundo precisa de pastores, não de gestores, de mestres da fé, não de comentaristas sociais. O Papa não é chamado a ser popular, mas fiel. Ele deve ser um farol de verdade, não um reflexo das trevas culturais. A obediência à missão confiada por Deus. Um verdadeiro Papa, segundo a visão tradicional, é aquele que compreende que sua autoridade vem de Deus, e que, portanto, deve prestar contas diante do juiz eterno. Seu ministério deve ser marcado por humildade, santidade e fidelidade heroica, mesmo diante da oposição. O Papa é chamado a guiar, edificar, corrigir, unir e santificar o povo de Deus. Quando o faz com zelo e fidelidade, torna-se verdadeiro eco de Cristo entre os homens. Quando, ao contrário, se deixa levar por critérios humanos, trairá, ainda que sem intenção, a nobre missão que recebeu. Conclusão. O Papa não é um político, um ideólogo, nem um administrador de interesses terrenos. Ele é o vigário de Cristo, guardião da fé e pastor universal das almas. Toda a Igreja, especialmente nos momentos de transição e conclave, deve recordar essa verdade fundamental, e suplicar ao Espírito Santo que conceda à Igreja um sucessor de Pedro que seja fiel a essa sublime vocação. Que os fiéis, por sua vez, cultivem sempre uma visão sobrenatural do papado, livre das distorções do mundo, e sustentem o Papa com orações sinceras, humildes e fervorosas.